Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Filipenses capítulo 2, versículo 14. E diz assim: façam tudo sem murmurações, nem discussões. Esse é um conselho que Paulo está dando ao povo de Deus. Sabe por quê? A resposta está no versículo seguinte, no versículo 15, quando ele diz: para que sejamos irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Paulo está dizendo que nós podemos ser irrepreensíveis no meio de uma geração corrupta, porque todo mundo faz, você não é obrigado a fazer. A sua mãe já lhe ensinou isso, que você não é todo mundo. Portanto, haja de acordo com a palavra de Deus e pare de murmurar. Mesmo vivendo numa geração que reclama de tudo, que murmura o tempo todo, cheia de mimimi, uma geração mimada, que quando as coisas não acontecem de acordo com o que elas desejam, elas começam a xingar, começam a culpar Deus muitas vezes por tudo o que está acontecendo. Nós não somos assim. Paulo nos aconselha a não murmurarmos, nem entrarmos em discussões. Lembra quando o povo de Israel chegou diante da terra prometida? Antes de entrar, eles enviaram 12 espias para ver se a terra era aquilo tudo que Deus tinha dito. E eles foram e passaram 40 dias naquela terra e eles perceberam que a terra era maravilhosa. Realmente era uma terra que manava leite e mel. Mas ali existia uma população de gigantes, ali existiam cidades fortificadas, ali existia um povo que ouviu falar que o povo de Israel vinha para tomar tudo e eles estavam preparados com todo o seu arsenal de guerra e com todo o exército pronto para enfrentar o povo de Israel. Os espias voltam tremendo e 10 deles murmuram diante de Moisés e de Arão, dizendo que era impossível essa missão, que era melhor que eles tivessem ficado no Egito ou que eles tivessem morrido no deserto, do que passar um vexame desse, chegar diante dessa terra, ser mortos ali. Diante dessa reclamação, Caleb e Josué se levanta, como diz lá em Número 14, 24, e diz que eles tinham um espírito diferente. Eles, ao invés de murmurarem junto com os 10, eles animavam o povo. Eles contavam das belezas da cidade, de tudo quanto eles viram e como seria maravilhoso tomar posse daquelas nações. E eles tentam animar o povo, dizendo que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido e de entrar com eles nessa batalha e dar-lhes a vitória. O povo de Israel, por muitos anos, foram idólatras e Deus perdoava. Foram desobedientes e Deus perdoava. Foram cabeça dura e Deus perdoava. Mas diante da murmuração, a ira do Senhor se acendeu. E uma viagem que demoraria 11 dias para chegar à terra prometida, demorou 40 anos. Eles tiveram que voltar. O castigo que Deus lhes deu foi que eles não entrariam mais na terra prometida e mandou eles de volta para que se cumprisse a palavra que eles mesmos proferiram contra eles. Queridos, pela murmuração, o povo de Israel perdeu o direito de entrar na terra prometida. Pelo menos aquela geração teve que voltar para o deserto e viver 40 anos no deserto até que todos morressem e os seus filhos é que entraram na terra prometida. Daí você vê o peso que existe na murmuração. Se você for procurar no Google a palavra murmuração na Bíblia, você vai ver diversos versículos falando de como Deus abomina a murmuração e como Ele compara esse pecado a tantos outros que nós consideramos até maior. Então, muitas vezes você não entende porque
tua vida está parada há tanto tempo. Por isso que você não entende porque todos conseguem e você não. Porque você tem a impressão que passa anos e você não sai do lugar. Muitas vezes é uma vida de murmuração. Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essa é uma referência ao povo de Israel. Apenas Josué e Calebe não foram destruídos, pois eles conheciam Deus e sabiam que Ele era poderoso para fazê-los vencer. Portanto, diante dos problemas, olhe para Deus e pense assim, esse problema pode ser resolvido por Deus? Se a resposta for sim, você não tem motivos para murmurar. Basta confiar e esperar que em questão de tempo tudo será solucionado. Quando desprezamos esse conhecimento de quem é o nosso Deus e como Ele é poderoso para fazer os milagres que nós precisamos, nós nos tornamos as piores pessoas. Agimos como incrédulos. Como bem disse Paulo lá em Romanos, capítulo 1, versículo 28 e 30, diz assim, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, e assim por diante. Você vai ver uma lista de pecados, mas o pecado que começa essa lista é o de murmuradores, porque desprezaram o conhecimento de Deus. E todas as vezes que a gente esquece quem Deus é e o que Ele pode fazer por nós, nós começamos a murmurar. Mas se você tem uma clara definição do teu Deus, que Ele é poderoso para resolver toda e qualquer situação, seja qual for o problema que você entre, você já sabe que tudo será resolvido por Deus. Então não existe motivos para você murmurar. Uma pessoa que murmura, ela não confia em Deus, ela não tem paz e vive no deserto colhendo os frutos do seu comportamento negativo e destrutivo. Vocês falaram que ontem eu fui duro com as palavras ao pedir para vocês que não sejam ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. É porque eu tenho certeza que nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida para que a gente venha a ter paz. Então uma pessoa que murmura, ela não tem paz. Uma pessoa que não pratica a palavra do Senhor, ela não tem paz. Nós precisamos organizar a nossa vida para que essa paz que nós buscamos todos os dias venha sobre nós. Então você precisa aprender a parar de murmurar. A pessoa que reclama de tudo, ela é uma pessoa que ninguém quer por perto. Por quê? Porque essa pessoa puxa a gente para o mundo dela e prejudica a nossa saúde mental, e todo o nosso corpo reage ao que nós ouvimos. E absorvendo este comportamento negativo, isso nos rouba a paz. Então, quando você está perto de pessoas que murmuram, que reclamam o tempo todo, a tendência é você ficar igual a elas. E essa murmuração, ela traz uma carga negativa muito grande para a nossa vida. E a gente começa a não ver nada de bom em tudo que está acontecendo ao nosso redor. E a gente só consegue ver problemas, problemas e problemas. E quem vive nos problemas não consegue ter paz. Então, você quer ter paz? Fuja desse tipo de pessoa. Você é essa pessoa? Então fuja desse comportamento e peça a Deus para te livrar desse espírito de murmuração. Quando o povo de Israel começou a reclamar ali diante da terra prometida, que não iam conseguir entrar, que não iam conseguir vencer,
que não tinham forças para isso, eles estavam reclamando, eles pensavam que estavam reclamando a Moisés e Arão. Mas Deus toma a frente e diz: esse povo não está murmurando contra vocês, está murmurando contra mim, porque fui eu que prometi essa terra para eles. Então todas as vezes que você murmura, você não está murmurando da vida, da situação, você não está reclamando da casa, da comida, você está reclamando de Deus que proporcionou tudo isso para você. É dele que você está reclamando. E ele, por isso, ele não tem isso como inocente. E ele repreende isso e muitas vezes você fica no deserto, porque você não tem condições de avançar, porque você não conhece o Deus que mandou você entrar na terra prometida. E nós corremos o risco de perder a nossa salvação, porque nós não acreditamos que Deus é poderoso para nos levar até o final. Nesse episódio, a gente vê a partir do capítulo 14, no versículo 27 de Números, quando Deus diz assim: até quando eu vou aguentar essa má geração que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Olha que coisa pesada. Eles estavam pensando que estavam reclamando da terra, que estavam reclamando dos obstáculos, que estavam reclamando de Moisés, que estavam reclamando de Arão, mas na verdade eles estavam reclamando de Deus que levou eles para aquele lugar e agora eles não conseguiam entrar ali. Como se Deus estivesse contando com a força deles. Porque foi Deus que prometeu que levaria eles para lá. Se Deus prometeu, Deus ia dar as condições necessárias, Deus ia guerrear por eles, Deus ia vencer por eles. Quando eles chegam na primeira cidade de Jericó, depois a nova geração, quem derruba os muros de Jericó? Foi a força do povo? Foi um grito que derrubou o muro? Quem derrubou aquele muro foi o próprio Deus. Porque é Deus que prometeu, é Deus que dá a vitória. Olha como é pesado o que ele diz no verso 28. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. E o que é que eles tinham falado? Era melhor que nós tivéssemos morrido no deserto. Deus disse, então eu vou tratar vocês conforme a palavra de vocês. Vocês vão morrer no deserto. Então quando você diz, eu não vou conseguir, eu prefiro desistir, eu vou voltar, Deus vai te ajudar, você vai voltar sim. E você não vai ver realmente o que eu prometi para você. Eu vou fazer conforme as tuas palavras, porque aquele que murmura diz o que quer. Então vai receber aquilo que profetizou para si. Então se você diz assim, eu nunca vou conseguir, não vai. Porque você disse isso, porque você determinou isso. Porque você escolheu isso e Deus vai tratar conforme você escolheu. Você não pode dizer assim, eu vou voltar e Deus vai pegar você pela orelha e vai dizer assim, não, você vai. Porque eu disse que ia lhe trazer, eu vou lhe trazer nem que seja amarrado. Nunca Deus vai fazer isso. Deus não fez isso com aquela geração. Deus disse, vocês não querem? Voltem para o deserto. E lá eles voltaram e eles morreram. E os seus filhos, Deus os conduziu até a terra prometida, porque Deus cumpre a sua palavra com a geração que quer, com as pessoas que querem fazer a vontade do Senhor. Então murmurar é uma coisa muito séria. Ela nos rouba a paz e rouba a paz de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque é horrível conviver com uma pessoa que murmura o tempo todo. Eu já reclamei muito de tudo. Eu sou uma pessoa que reclamo por natureza. Por quê? Devido à minha condição de autista, de TDAH, eu sou uma pessoa que tudo para mim é muito difícil de se resolver. Tudo para mim é muito grande. Tudo para mim
é maior do que as minhas forças. A minha mente não consegue desenvolver um plano de como eu vou resolver uma simples coisa. Então, era natural para mim reclamar o tempo todo, mas eu observei que todas as vezes que eu reclamava, minha vida parava. E eu não conseguia progredir em nada. Então tudo que eu dizia assim, isso aí não, Deus, o Senhor prometeu, mas eu não consigo fazer isso. O Senhor me chamou para isso, mas eu acho que eu não tenho capacidade para isso. Então eu parava e ficava ali. Tá bom, você não tem condições? Para. Fica onde você está. E aí eu não conseguia crescer. Até que eu conheci o Espírito Santo de Deus e Ele me deu a força que eu não tenho. E eu descobri que mesmo que o meu corpo não esteja pronto, o Espírito sempre está. Então, mesmo que eu não sei como eu vou conseguir resolver aquilo ali, se o Espírito vai comigo, Ele vai me dar as armas necessárias, Ele vai me dar as estratégias necessárias e eu vou conseguir. Seja qual for o obstáculo, se Deus diz assim, Rogério, vai, eu vou não pela minha força, porque eu não sei nem como resolver isso. O povo de Israel não sabia como enfrentar gigantes. O povo de Israel era acostumado a fazer tijolo, não era acostumado a lutar. Eles não sabiam como fazer, eles deveriam ter dito, Senhor, o Senhor não está conosco? Vamos embora para essa guerra. E o Senhor vai vencer por nós. É assim que nós temos que fazer. Diante de qualquer problema, você precisa colocar nas mãos do Senhor e ter a certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Entende? Seja quais forem os problemas. Se você está murmurando é porque você está desconfiando do Senhor. Se você está murmurando é porque você não conhece o Deus que te mandou avançar. Então, se você quiser ter paz, você precisa tirar esse comportamento de murmurador. Para de reclamar de tudo. E seja uma pessoa mais agradecida por tudo que você tem, por tudo que você conquistou. Mas a minha vida sempre foi muito difícil. Eu sempre passei por muitos problemas. E por que não morreu? Porque existe um Deus que te sustenta. Então você é mais que vencedor, segundo a palavra de Deus. Mesmo com todos os problemas, eles não conseguiram te destruir. Você venceu todos os dias até ontem. E hoje as misericórdias do Senhor foram renovadas para que você conseguisse vencer mais esse dia. Então vamos orar agora, vamos pedir a Deus que nos ajude a não sermos mais murmuradores. Seja sábio, querido. Seja sábio. Busque a paz para hoje e tire a murmuração de sempre do teu coração. Vamos orar? Deus querido, é tão difícil viver nessa terra, são tantos problemas. E o Senhor nos promete coisas tão grandes, tão maravilhosas, mas quando a gente olha para os problemas, para as nossas limitações, para a nossa força, a gente fica imaginando como é que eu vou conseguir. Mas não é por nossa força, é pelo teu braço que nós vamos. E o Senhor é poderoso para nos fazer conquistar tudo aquilo que o Senhor prometeu. Não existe dificuldades para o Senhor, não existe nenhuma barreira que seja mais alta do que o Senhor. Não existe nenhuma enfermidade que seja maior do que o teu poder. Não existe nenhuma situação financeira que o Senhor não possa resolver. Não existe nenhum problema familiar que o Senhor não consiga resolver. Nós te pedimos, Senhor Deus, tire de nós todo espírito de murmuração e permita-nos entrar na terra prometida. Permita-nos entrar e viver em todas as tuas promessas feitas a nós. Por favor, Jesus. Se por muito tempo nós somos conhecidos como aquela pessoa que reclama, que de hoje em diante as pessoas conheçam-nos por sermos uma pessoa que sempre agradece por tudo. Que diante dos problemas a gente reflita e a gente chegue à conclusão, Deus pode resolver esse problema. E eu não vou murmurar, eu não vou murmurar. Eu vou ser agradecido ao Senhor, porque até mesmo diante de todos os problemas, eu não enlouqueci, eu não desisti, eu não me desesperei. Porque o Senhor é a minha força, o Senhor vai comigo, o Senhor me ajuda a vencer todos os meus traumas, os meus problemas, os meus inimigos. O Senhor me dá a vitória,
o Senhor prometeu, o Senhor vai me dar força para cumprir. Obrigado por tua companhia. Entra conosco nos nossos desafios. Vai adiante, Senhor Deus, abrindo portas, resolvendo tudo, para que quando a gente chegue nós já encontremos pessoas dispostas a nos ajudar, porque foram tocadas pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor sempre nos anima, sempre nos orienta, sempre nos dá a força que precisamos. E com a tua ajuda nós somos mais que vencedores. Tira de nós o espírito de murmuração e nos dá o espírito de paz, de pessoas que são contentes com tudo que têm. Em nome de Jesus nós te agradecemos e oramos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.